Eu peguei um menino de 7 anos. Quando eu cheguei na casa dele, foi uma casa muito acolhedora. Então, eu cheguei, eu recebi. A primeira conversa foi com a mãe, os pais são separados. A mãe falou que ele tinha uma dificuldade grande de organização, de concentração em sala de aula, e ele se distraía, assim, pelo que ela sabia, que ela teve uma reunião com uma professora. Ele estava na escola pública porque ele morava em Campinas, um casal com dificuldades financeiras, porque acabou uma separação. Então, ele morava com uma avó, com uma mãe, com 2 irmãos, e o pai morava, enfim, com a mãe dele, e não tinha outros filhos. Ele tem uma ligação muito forte por um irmão mais velho. Vocês vão ver que durante o trabalho está escutando isso melhor. O que eu usei com ele foi as técnicas de anamnese, que foi uma conversa com a mãe, as provas projetivas, que foram os desenhos que você seria, o desenho da família, a família cinética e o paralelo. No primeiro desenho, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, ele fez um desenho muito pequeno. Quando eu pedi assim, mas quando ele fez a ioga, ele fez um desenho enorme, todo colorido, cheio de detalhes. Então, assim, foi uma diferença brutal da ioga para o desenho da família. Ele desenhou os 2 irmãos e a mãe, para não aparecer. O único desenho que aparece agora foi a família cinética, e o pai educativo também teve uma diferença. Foi uma escola preto e branca, toda fechada, sem nenhum detalhe, e do lado oposto ele aprendeu uma escola toda colorida, com a professora muito chamativa. Eu fiz as sondagens, português, matemática, escrita. Ele tem uma resistência gigantesca à escrita, ao português. Ele gosta mais de matemática, ele tem facilidade de matemática. Ele não conseguiu concluir as provas operatórias da forma, vamos dizer, da forma correta, mas ele teve um raciocínio. Então, por exemplo, ao invés de eu pôr aqui os padrões que a gente usou aqui, eu pus um similar para ficar mais fácil para a minha avaliação. E aí ele fez, eram 5 círculos. Ele pôs os 2 grandes e os 2 pequenos. Ele entendeu que era para juntar os círculos. Ele não percebeu. Ele começou a prova dos olímpicos, mas ele não conseguiu terminar. Nenhuma das provas ele conseguiu finalizar com o resultado que a gente, como psicopedagogo, esperava. Na sondagem de português, no começo, ele teve dificuldade, mas teve uma diferença enorme quando ele passava para o alfabeto móvel. No alfabeto móvel, ele escrevia alfabeticamente, enquanto na escrita no caderno, enfim, no papel, ele fazia silábico e valor sonoro. Então, ele teve essa dificuldade. Nos jogos, eu vou dizer que o Júlio na lavada dele bonito, com as luzes. Lindo. Ele não pensou em si, ele pegou no segundo, assim, muito rápido. A gente jogou 3 partidas, ele deu 2. O jogo de memória, não precisa nem contar, né? Tipo assim, foi meio a 1. A caixa de sucata ele fez, quando ele várias opções ele pegou uma caixa de pizza, decorou, ele usou os toquinhos. Ele usava muito de cor, tudo isso. O único de palavras eu usei com ele, mediano, enquanto ele competia com a prima dele. Tinha uma prima da mesma idade, então aproveitei que eles moravam juntos e a mesma coisa no livro de contas e livro de palavras.
boa em jogo, diferente do que se percebe nas provas. Por exemplo, no Uno, ele soube guardar a carta que seria melhor para ele jogar no final. Então, assim, ele não sabe, ele não se organiza no começo, mas depois você percebeu uma diferença e durante o processo ele mudou de escola. Então, também foi quando teve a diferença de alfabetização muito grande. Quando essa escola, ele saiu de uma escola pública para uma escola particular, teve uma diferença grande. A atenção dele foi mudando durante a avaliação, durante o período de avaliação, mas ele fazia alguns sinais quando ele estava cansado. Então, ele queria chamar a atenção do outro, enfim, ele fazia alguma coisa, um modo de distração, quando ele estava cansando. O fato da separação dos pais é algo que tem muito aspecto emocional que tira ele do foco da aprendizagem. Mas ele não tem a questão de separação. O pai vê ele todo dia, ele tem esse contato com o pai, então não tem essa questão. No começo, ele via letras e números como algo tipo, não tinha significado nenhum, era um desenho, vamos dizer. Mas com o tempo, isso foi melhorando. Ele tem muito mais facilidade em questões de matemática do que português. Eu levei 2 livros para ele, inclusive um dos meus, porque ele foi no lançamento, eu achei que talvez tenha um vínculo. E a primeira coisa que quantas páginas tem? Eu nem tentava. Aí eu comecei, a gente falou de página, você lembra da cachorra, enfim. E aí ele começou, mas ele era muito resistente a atividades de português. Muito. Depois ele conseguiu fazer, mas enfim, muito. Ele tem muita baixa autoestima, porque ele tinha uma professora que falava que ia tirar 0, e enfim, isso foi. E ele via que os amigos aprendiam, ele não conseguia, a professora fazia ele copiar cabeçado e copiar números, não dava nada que incentivasse mais essa aprendizagem. E a gente tem como principais desafios melhorar essa autoestima dele, a organização e essa autoconfiança dele. Eu percebi que durante a avaliação também, eu fiz uma mudança, algumas sessões eu fiz no pai, por uma questão de tempo. E quando ele faz na mãe, ele responde muito melhor do que no pai. Todos os desenhos dele têm uma questão de grade, todos, desde o primeiro até o último. E isso mostra que ele tem uma questão fechada, que ele não consegue sair disso. E que ele se defende. Mas ele vê no irmão mais velho, um protetor. Em todos os desenhos, esse irmão aparece. E você percebe quando na rotina mesmo, quando esse irmão chega, ele tem um carinho diferenciado. Eles têm uma relação mais próxima, eles brincam juntos. Ele, como disse, tem uma dificuldade de alfabetização, ele apresenta o potencial para a escrita, tanto que no alfabeto móvel ele não teve nenhuma dificuldade. No começo ele teve dificuldade na formação das sílabas, mas no final ele já estava entendendo como funcionava. Ele, no final, já conseguia ler uma frase completa e ele tinha o tempo todo que ter a validação. Então ele fala, Nath, está certo, tem tudo. Em matemática ele tinha muito mais facilidade, ele fazia exercício extremamente rápido, de forma rápida, apesar de ter dificuldade nas contas de subtração, que faz parte da idade, de 17 anos, então não é nada que... A gente decidiu que a gente ia manter um acompanhamento pedagógico, psicopedagógico, e encaminhar
do pediatra, porque a mãe seguinte chamou de mãe